Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio no ar, com Elas é Assim. E antes de começar o nosso bate-papo de hoje, eu quero vir aqui convidar todos vocês a virem a participar do Expressão Estratégica. Hoje a nossa convidada vai participar, vai ser um bate-papo maravilhoso aqui, ó. E depois nós vamos para Casa Cenário fazer fotos e vídeos intencionais. Por quê? Porque Com elas é assim. Aqui é um canal, o podcast é um canal tão poderoso de visibilidade, de você conseguir resumir para o seu cliente a solução. E além disso, o que é preciso, o que diferencia a sua marca é a conexão humana. Então, na medida que você coloca ali a sua face no seu Instagram, no seu LinkedIn, você vai criar um elo com o seu cliente, você vai conseguir começar a criar um rapport que vai te aproximar, que vai atrair. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial que tá com essa preocupação, sim, de mostrar para o público dela a importância. Ela quer desmistificar também um pouco do assunto, tirar o tabu do que nós vamos falar hoje. O nosso público é muito feminino, né, Mi? Nós muito. temos muitas mulheres que nos assistem, que fazem produtos, fotografias, enfim, conosco. E aqui é este momento para você, mulher, assistir a Thamis Akuba. Ela é formada em publicidade, tem pós-graduação em marketing e hoje ela vai contar da empresa dela. Tem aqui várias coisinhas que vocês vão ver durante o nosso episódio. Seja muito bem-vinda, Thamis Akuba. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, né? E como vocês disseram, é isso mesmo que a gente quer, desmistificar sobre o bem-estar íntimo, esse mercado que ainda é muito tabu para a grande parte das mulheres, mas que, por um outro lado, pelo lado da saúde, vem sendo colocado aí mesmo como um dos pilares da saúde. Então, fisioterapia pélvica, os médicos, até em algumas situações específicas aí para tratamentos importantes, finais de tratamentos importantes, né? Acabam orientando o uso de alguns desses produtos que a gente vai falar aqui. Então, é um prazer, uma alegria. Ai, seja muito bem-vinda, Tamisa. Obrigada. E você, de publicitária, marketing, você vai contar aí como que foi a sua trajetória, sua... Sim. Olha, foi uma coisa louca, na verdade, eu já sou consumidora dos produtos, né, da linha do mercado íntimo há muito tempo, né? E quando eu engravidei, né, foi quando eu conheci uma linha específica de dermocosmético, né? Então, assim, conheci essa linha de dermocosmético, foi um presente, porque durante a gestação a gente tem muita mudança, né, do corpo, a mulher muda completamente, né? Então a gente vai se redescobrindo. E aí, nessa fase, conheci todos esses produtos, me apaixonei, comecei a conhecer um pouco mais do mercado, a estudar. Voltei para o trabalho CLT, né, na época, voltei da minha licença, e aí vi que aquilo lá realmente não combinava mais, não dava, né, para administrar um CLT e um recém-nascido, e uma mãe recém-nascida, uma mulher recém-nascida. Então, optei por sair e então alçar em novos, novos voos nesse segmento, no bem-estar Foi a íntimo. partir da sua dificuldade ali na gestação que você começou a usar e viu a oportunidade de depois passar o conhecimento. Muitas fases da vida da mulher são muitos hormônios, né? Sim. Na fase de adolescência, na fase da gestação, na fase da Do 40 a puerpério. mais, da menopausa e tudo Menopausa. mais. Então, tudo isso mexe com o corpo da mulher. E você, a partir da sua necessidade, viu ali uma oportunidade de conseguir empreender, cuidar da filha e Foi isso. Aí, quando eu saí do CLT, eu falei, bom, o que eu descobri de maravilhoso que serviu para mim pode ser tão bom para outras mulheres que também durante a gestação passam pela mesma coisa, né? Podem passar. E também para quem não é gestante, né? Que aí entra mais na linha de prazer. Então, durante a gestação, eu tive algumas situações que eu precisei desses dermocosméticos. Existe uma linha de dermo, para quem não sabe, existe uma linha de dermocosmético só para região pélvica feminina, né? Essa linha que eu trabalho, essa marca, é a primeira do Brasil. Então, testada e aprovada dermatologicamente, ginecologicamente, produtos todos autorizados pela Anvisa. E eu comecei a usar em que sentido? Na gestação, a gente transpira demais, né? Entra lá naquela questão dos hormônios. E a transpiração era uma coisa que me incomodava muito, né? O suor era uma coisa incômoda, porque às vezes eu tava parada
calor, todo mundo correndo tranquilo, sem uma gota de suor e eu pingando, né? E isso acontece também na região íntima, na virilha, né? Então, chegava a ficar molhada a calça, incomodando. Então, desodorante íntimo foi uma coisa que eu conheci. E aí, eu passei a utilizá-lo durante toda a minha gestação e uso ainda hoje. Especialmente em dias mais quentes, porque depois também que a gente já tem o neném, o corpo vai voltando aí aos poucos ao normal, né? Então, isso foi um presente, que foi o desodorante íntimo. Ele é um desodorante que você pode utilizar no dia a dia, né? Assim como a gente aplica um desodorante nas axilas, a gente usa na região íntima, com a mesma distância, né? Ele vai ter a oportunidade aí de segurar o odor e transpiração. Então, aquele mau cheiro que às vezes a gente tá treinando e fica incomodada, ou às vezes você tá pré-menstruação ou pós-menstruação, que tem ali um leve corrimento, ele dá essa segurança pra gente, né? De que ninguém tá percebendo aquilo que a gente tá sentindo ou aquilo que a gente tá passando. Então, o desodorante foi isso. Foi pra isso que eu descobri ele na gestação. Infelizmente, também, as gestantes, algumas, sofrem com a infeliz, trágica hemorroida, né? Que existem aí em alguns graus. Normalmente fica aí no grau 1 da gestante. E é um incômodo quando a gente vai ao banheiro, né? Então, ao evacuar ali, a gente tem, às vezes, essa questão que incomoda, às vezes sangra, porque fica mais ressecada a região, mais sensível, né? E existe um sabonete íntimo que é cicatrizante só para essa área, né? Não que a gente só deva usar ali, mas a gente pode usar por toda a vulva. A questão é, ele é cicatrizante, então ele é cicatrizante, tira odor. Para uma região que tem odor e que está sensibilizada, ele fez um match perfeito, assim. Então, foi também uma coisa que eu utilizei durante a minha gestação. E para quem não sabe, achei absurdo, é natural, né? E até mesmo para quem não sofre com essa questão, mas com ressecamento mesmo, né? De não ir ao banheiro com frequência, quando vai evacuar, acaba se machucando, né? É uma região muito enervada e aí seca, ela não tem lubrificação. Então, acaba criando microfissuras aí, fica ardendo, enfim. Então, é legal a gente ter um tratamento para isso. Ninguém merece passar aí a semana incomodada porque foi ao banheiro fazer uma necessidade e tá ali sentindo esse E incômodo, não é essa só a dor. gestante, muitas vezes a mulher tem um dia longo, onde você treina, trabalha, vai para uma reunião de network, enfim, no fim do dia, e você quer se sentir confortável, tem o desodorante íntimo. Você trouxe alguns produtinhos nesta linha para mostrar pra Sim, gente? sim, eu trouxe, ó. O desodorante, ele tá aqui. Ele é um desodorante que tem prebiótico, ele tem pantenol, então ele é altamente hidratante. E além disso, ele tem a melaleuca, que ela é anti-inflamatória, antifúngica. Então, para nossa região íntima, é um presente, assim, né? Lembrando que produtos para essa região, quando são spray, são sempre jato seco, tá? Porque a gente não pode manter a região úmida. E aí, falando sobre isso, esse desodorante que traz essa sensação de refrescância, né? De cheirinho mais gostoso ao longo do dia. Depois, se vocês quiserem experimentar, fiquem à vontade. Já o sabonete íntimo que eu comentei, para essa questão, né, da cicatrização, ele é usado nessas questões que a gente citou. Ele não tem cheiro, né? Ele é sem odor. Ele, inclusive, retira o odor da região. Mas ele também é muito usado para quem já tá aí com um ressecamento mais na região íntima. Então, ele pode usar, porque as algas marinhas, elas são altamente cicatrizantes. Então, elas vêm com esse objetivo, tá? E Ô, a aloe vera é Tamisa, calmante. e dá também para homem. Pode, né? Tranquilo. A gente fala, né, uma linha pélvica, mas é porque a gente tem uma particularidade na Aham. região íntima feminina que a gente precisa de produtos adequados para o pH, que não é um pH neutro, como todo mundo diz, é um pH ácido, entre 4,5 e 5. Então, às vezes, a gente usa um sabonete de farmácia que tá lá pH neutro. E Não os vai me homens não fazer têm essa mal. preocupação Não de ir tem, atrás. né? Muitas Homem vezes, não acredito que tem. chega através das próprias esposas, namoradas, Sim, É. na a grande comprar o maioria. produto para eles. Nesse tempo, eu já tô há 1 ano e 3 meses no mercado. Nesse tempo, eu atendi, assim, em uma mão, a quantidade de homens que vêm procurar algo pro autocuidado deles, especificamente. Não porque a mulher pediu ou porque a mulher comprou, né? Então, assim, é muito pouco mesmo, porque eles não têm essa necessidade. Claro, talvez nesse sentido do sabonete até faria sentido, né?
porque ficar ressecado faz parte do organismo humano e pode acontecer com os homens também. Mas toda a linha pode ser usada por eles, É tá? porque acho que nem chega Ótimo. para eles essa oportunidade, né? Eles Não. são Por isso outras questões Que é que eles bom estão falar, preocupados. né? É É. bom falar. Normalmente acontece isso, né? A mulher começa esse autocuidado, esse skincare íntimo, né? Esse higiene mesmo íntima. E aí o marido começa a utilizar também dos mesmos produtos. É, Algumas porque, ó, escondem, outras compartilham. O desodorante é maravilhoso pra quem treina, Sim, é né? maravilhoso. Né? Ótimo. Para dias longos, a mulherada É. tá tão pra cima aí que É. às vezes sai de casa às 6 da manhã, chega às 10 da noite, isso tá mesmo, preparada. correria do dia a Trocar o dia. lencinho umedecido pelo desodorantinho. Exato. Maravilha. Além do desodorante íntimo, o que no pós-gestação ali foi meu parceiro, foi a espuminha higienizadora a seco, que é uma espuma também com extrato de aloe vera, também com o barbatimão e a camomila, que tratam aí a região íntima, com o objetivo de higienizar quando a gente não pode usar água. Então, a gente acabou de ter bebê, a gente passa ali um período ainda, né, de menstruação, de sangramento, na verdade, que não é uma menstruação, né? E a gente até usa hoje, tem a facilidade das calcinhas descartáveis. Só que você está se adaptando com um bebezinho que você não sabe o que faz, você não sabe como cuida daquele ser, que dorme pouco, que chora muito, que mama o tempo todo, né? Às vezes só dorme no colo. E você não consegue tomar banho toda vez que você sente ali a necessidade de uma troca. Então a espuminha, ela traz essa praticidade. Inclusive, ela é muito perfumada, olha só. A gente aplica ela direto no papel higiênico e faz a higienização da área. E ela seca de forma que não fica grudando. Então, assim, é uma delícia. É uma delícia Dá pra usar a mesmo. qualquer hora, a Dá. qualquer momento. Inclusive os homens. Eu tenho clientes homens que compram, porque trabalham fora, no dia a dia. Sentem incômodo quando vão ao banheiro e gostam de estar limpinhos. Então, eles usam a espuminha. É uma praticidade mesmo, pro casal, inclusive. Às vezes surge uma oportunidade de namorar de última hora, tá com uma criança, né? Quem é mãe e pai sabe que às vezes tem O tempinho que tiver ali. a oportunidade precisa ser aproveitada. Então, ela salva aí vidas também nesse momento, né? É bem legal. E quando se fala de bem-estar íntimo, muita gente pensa só na parte dos brinquedinhos, dos produtinhos. E olha quanto dermocosmético para a região Cuidado, íntima né? existe, que acaba. Não sei se é pouca propaganda, pouco interesse, É, tabu Os de próprios falar da parte médicos, íntima. Os médicos não passam pra gente nada disso. Você tem casos para contar pra gente sim. sobre essa questão. Vamos já contar sobre Vamos. essa Consultoria. a solução que você traz para o cliente, que muitas vezes nem o médico, ou porque ele não conhece, ou porque ele tem outras questões para solucionar. O que você tem para nos contar, para outras mulheres se ver e falar, poxa, isso acontece comigo? Essa questão, né, de divulgação desse tipo de produto, desse mercado, realmente ainda é uma novidade, né? Chega para quem acaba ficando mais antenado, para quem realmente pensa em, eu tô incomodada com uma virilha escura, uma axila escura, preciso buscar um produto para isso. Daí aquela história, né, da internet, que a gente começa a procurar e o algoritmo começa a mandar algumas coisas pra gente. Então, se não for nesse caso, é muito difícil mesmo de ver propaganda nesse sentido de dermocosmético, de autocuidado íntimo. E, por outro lado, infelizmente, né, os médicos hoje, dá para contar nos dedos os médicos que são abertos a conhecê-los, né, e a indicar esse uso. E aí entra uma via de mão dupla delicada, porque o médico não conhece, você não conhece e não usa. Mas se ele conhece e te indica, ele precisa que você faça o uso correto. E ele não confia que você vai fazer o uso correto. Então ele não indica. Que é melhor não indicar do que você utilizar um produto de higiene íntima que é para ser feito externamente e você aplicar no canal vaginal. Porque o canal vaginal ele é autolimpante. Então, assim, tem mulher que não entende. A gente, infelizmente, não tivemos essa educação, né? A gente vem de uma geração que não teve uma educação sexual, uma educação íntima. E quando a gente fala de educação sexual, não é no sentido de ensinar a ter relações, de forma alguma. É conhecer o seu corpo, conhecer o seu órgão genital, o que você sente, para que serve cada coisa, né? Então, a educação sexual é isso, né? É importante a gente começar a olhar de forma correta para esse termo. Não é ensinar as crianças, as nossas crianças, a terem relação, a serem adultos, não. Elas conhecerem o próprio corpo, entender até onde o outro pode ir naquele espaço,
quando é uma criança que está sendo higienizada por outra pessoa, no caso, né? Então, assim, é um assunto bem delicado, mas muito vasto. Então, tem essa questão. Mesmo quando adultos, a gente tem dificuldade de entender a funcionalidade desses produtos e os médicos acabam não orientando por isso, o uso, muitas vezes, né? Não é nem só por não conhecê-lo, mas por medo da gente não fazer a aplicação correta, né? Isso acarretar em outras questões problemáticas aí para nossa saúde. É muito amplo, né? É muito amplo. Mas, falando aí de situações que a gente já salvou algumas vidas, né? E eu fico muito feliz porque esse serviço, esse trabalho de consultoria mesmo, não é simplesmente eu ter um site e você entra lá e você lê sobre o produto e comprá-lo, que você acha que ele é o melhor para você. Além de ter o site, é possível você ter esse atendimento personalizado, né, comigo. E eu, como consultora de bem-estar íntimo e sexualidade, eu consigo, dentro do que você me passa, das suas dores, né, do que você está buscando, às vezes você quer experimentar uma coisa nova também, te orientar por onde ir, porque cada corpo é um corpo, a sensibilidade feminina é particular, né? Então, a gente precisa dessa consultoria. E aí, o que aconteceu, né, falando do case aí, que foi uma alegria para mim, né? Mas infelizmente, por outro lado, quando a gente olha para médicos que não abrem o coração para esse mercado, é uma tristeza. É de uma cliente que conheceu a linha, já conhecia, né? Ela já se cuidava com sabonete íntimo. E aí ela começou a ter dor na relação. Já tinha uma filha grandinha, de 2 anos em média. Dor na relação, começou a ficar preocupada. Foi no médico, o médico não deu muita atenção. O outro começou como é a palavra? Quando a pessoa tá desconfiando. E aí o outro médico começou a desconfiar de algumas questões, como vaginismo, né? Outras questões aí que a mulher pode ter, outras doenças relacionadas à dor na relação, como endometriose e tudo mais. E ela, numa conversa comigo, falou: olha, eu queria muito comprar, experimentar um vibrador, um sugador, né? Que eu ainda não conheço. Mas eu tô com essa questão, então eu não quero investir nisso agora, porque eu não vou conseguir usar, não tô sentindo prazer. Falei, vamos conversar um pouquinho mais? Você se sente à vontade? Até mesmo porque isso é uma coisa importante, né? Para que eu consiga te ajudar, você precisa sentir à vontade para ser uma via de mão dupla e a gente conseguir essa troca, né? E aí ela abriu o coração e disse, chegamos aí à conclusão de que não tinham preliminares, né? Tudo muito rápido, quando quer, vamos, acabou, e é isso, né? E infelizmente é a verdade de muitos casais que já estão num relacionamento muito longo, né? A gente sabe como começa o namoro, como acontece, como termina e pronto. E muitas mulheres nem conhecem o próprio corpo, Exato. as Aí ainda tem os fases. agravantes, né? Então, assim, dentro dessa conversa, eu expliquei para ela, falei, olha, o nosso corpo ele tem um processo de compreensão, de resposta, né, para o nosso desejo. Então, provavelmente seu corpo não está entendendo que você vai ter relação. Você não conseguiu desligar do dia a dia corrido, do filho doente, do trabalho que você precisa entregar, da roupa que você tem que lavar, da louça na pia. E por mais que você queira, para nós mulheres isso pesa mais. Então, vamos por partes, né? É importante que o corpo, que você utilize, por exemplo, faça um teste com um excitante feminino, que para quem não sabe, é um produto para acelerar o nosso preparo, né, para a relação. O homem ele leva 1 minuto para ficar pronto. Nós mulheres, vocês acham quanto tempo? De 8 a 15 minutos. É muito mais do que eles. Então, se tá tudo bem, leva esse tempo e a gente consegue namorar tranquilo, confortável. Quando não, o corpo precisa de uma ajudinha. Então, o excitante ele vem com esse objetivo de acelerar esse processo, melhorar a lubrificação. O cérebro entende que, olha, tá acontecendo ali alguma coisa na região, vou mandar mais sangue, vou lubrificar. E ele sobe o colo do útero para preparar para a penetração. Então, assim, às vezes não deu tempo do corpo entender, ou ele tá lá da forma como ela passou o dia todo e a dor na penetração vem nesse momento, né? Por essa causa, por esse motivo. Então, o excitante, eu orientei ela a utilizar, fazer um teste com ele. Ela comprou um outro lubrificante também para melhorar, porque desmistifiquem isso, né? De que, eu não preciso de lubrificante porque eu lubrifico bem. Quanto mais lubrificação, melhor, né? A relação, ela é atrito. Lá dentro, ela também cria microfissuras. E se você estiver lubrificada, é um benefício para a sua saúde íntima, né? Você vai estar mais hidratada, com a elasticidade interna melhor. Comprou um lubrificante. Falei, então leva também o seu vibrador, experimenta. O estímulo de ondas de pressão no clítoris é diferente. A gente fala, né, sugador, mas ele não suga o clítoris, né? Ele emite ondas de pressão
que dão essa sensação nova, que é a última tecnologia para o prazer feminino. E aí você pode fazer o teste. Pode aplicar sozinha antes do marido, né? Tá ali namorando, para você já ver como seu corpo responde quando você tá nessa situação, e depois você pode também usar numa situação com ele e ver como vai funcionar. Indiquei, adorou, maravilha, tchau. Depois de uns 4 meses, ela me mandou uma mensagem, um áudio de mais de 1 minuto. Falei, meu Deus, o que será que aconteceu? E aí ela me contando, me agradecendo que, nossa, como tava diferente ela com ela mesma, ela na relação com o marido, porque assim, ela não sabia que um sugador tinha aquele poder de trazer essa nova sensação, de novos estímulos para o corpo dela. Que realmente talvez ela não estava nem sentindo prazer antes, que ela achava que aquilo estava ótimo, e ela descobriu uma coisa muito mais gostosa agora, que ela consegue usar junto com o marido e os dois conseguem chegar lá juntos. Não tá mais sentindo dor porque, né, não precisa mais usar o excitante em toda a relação, não são produtos que você precisa fazer uso contínuo, nada disso. Mas de vez em quando a gente precisa de uma forcinha, né? Às vezes a gente até quer, mas tá cansada. Aí ao invés de virar pro lado e dormir, você usa um produtinho para te auxiliar. Então, acabou utilizando aí o excitante também, viu a funcionalidade dele. E assim, Viu que não era nenhum agradeceu, problema de saúde. porque não precisou voltar ao médico, não tá sentindo dor e tudo mais. Então, assim, às vezes a gente acontece de não cair na mão de um profissional tão simpático, né? Como também já teve outras situações de pacientes comprarem produtos, começarem a fazer o uso de sabonete íntimo, que são naturais, são 100% orgânicos, veganos, e da pessoa achar que aquele produto desencadeou uma candidíase. E aí ir até um médico de emergência, e o médico levar o produto, né, para o médico ver, que eu mesmo orientei, falei, não leva, vamos. Assim, eu tô te falando que eu conheço sobre o produto, né? Eu mesma faço uso de toda essa linha. O risco é muito pequeno, mas leva, porque eu quero que o médico te passe essa segurança, né? Eu não sou a médica e às vezes a gente precisa de uma validação, né? Falei, então, por favor, pode levar. A candidíase, ela acontece por N questões, inclusive até alimentar, né? Então, pode ter sido várias coisas. O médico não quis nem olhar. Comprovou, candidíase, passou medicação. Quando ela foi mostrar, não quero nem ver. Ela falou que saiu desconcertada, ela me mandou um áudio super triste. Falou, olha, tô muito chateada porque eu vim porque eu precisava muito, mas eu vou tentar agora marcar uma consulta com outra ginecologista, né, que eu já conheço há um pouco mais de tempo, e ver como vai ser a aceitação dela. Falei, então me mantenha informada, não fica chateada, é normal, né? Vai cuidar do que precisa ser cuidado agora. E depois deu tudo certo. Ela foi nessa ginecologista que ela já conhecia, já passava, né? E a ginecologista olhou, aprovou, falou, olha, tudo certo, não tem nada a ver. O que você teve não foi causado por um produto que você estava usando de higiene íntima. Então, tranquilamente, sabe? Esse médico nem sabia o que... Você vê a desinformação, né? Não quis nem dar o espaço, Mas né? você vê a importância de um bom acolhimento. A consultoria que a Tâmisa né? dá. Porque faz toda a diferença. levando em consideração que tem um percentual enorme de mulheres que nem conhecem o próprio corpo. Como é que elas vão entrar num site e comprar os produtos certos, os produtos específicos para solucionar o que elas precisam, sem essa consultoria? Igual você estava comentando da outra moça que foi ao médico e estava desconfiada até de alguma questão de doença física, enfim, e era só um excitante, um lubrificante que ela tinha que usar. Se não tivesse sua consultoria, como é que ela iria entrar num site e falar, eu vou comprar isso e aquilo, porque ela nem conhece o corpo dela. Exato. Não sabe também o poder desses produtos, né? Porque, como eu disse, muita gente, inclusive mulheres, ainda veem o uso de vibradores como algo só voltado para o prazer. E, na verdade, não é, né? Ele pode ser utilizado aí para diversas finalidades, inclusive médicas. Então, assim, é abrir o coração para o nosso bem-estar. Por isso que hoje a gente não fala mais, é um sex shop. Não, é um bem-estar íntimo, porque faz parte da nossa saúde. Quando você tá... É mais um dos pilares, a vida íntima é mais um dos pilares que precisam estar em dia ali, né? Não é só sua espiritualidade, sua atividade física, a sua vida profissional, né? Não é só isso, seus estudos. A vida íntima importa, né? O seu autocuidado importa. Então, isso faz diferença no nosso dia a dia. Totalmente, tem uma energia Total, que muda Exato. né? A energia Kundalina,
Não é? Exato. Não, faz tudo acontecer, até no Faz. trabalho, ela reflete em tudo. É. E E as mulheres. mulheres, eu ia perguntar das mulheres 40 a mais. Elas também procuram? Sim, e eu vou falar que hoje meu maior público são elas, as mulheres 40 a mais. E por quê, né? Porque normalmente essa mulher, nessa faixa etária, ela já alcançou uma maturidade profissional, familiar, né, pessoal aí da vida dela. Ela já tá com a vida financeira mais organizada, né? E ela começa a entender que não só pela pré-menopausa, né, que é conhecida como perimenopausa, mas por tudo que ela já viveu e ela às vezes já tá num relacionamento longo, ou ela já esteve em um relacionamento e está solteira, ou ainda está solteira, não busca um relacionamento, ela precisa descobrir novas coisas, experimentar novas coisas. Então, assim, ela vem, muitas vezes por meio do autocuidado, né? Com o uso do lubrificante, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que ele é divino. Ele tem um diferencial, que ele é hidratante também, vaginal. Então, ele é um auxílio para as mulheres que estão passando pela secura, pelo ressecamento, né? Que a perimenopausa causa e a menopausa também, né? E ele tem um diferencial que é o esqualeno, tá? O esqualeno é a nossa lubrificação natural. E eles trouxeram aqui para esse produto de forma sintética, tá? Então, olha só, ele é altamente hidratante. Mostra aqui, Thames, a nossa câmera, ó. Ele é altamente hidratante e a gente vai usar todas as noites essa gotinha na entradinha do canal vaginal. Não precisa penetrar profundamente, como pomadas ginecológicas, tá? Isso aqui é o suficiente em 7 dias para que essa mulher comece a ter um maior conforto para urinar. Porque, para quem ainda não sabe, ainda não passou por isso, o ressecamento desse período da fase da mulher adulta, ele infelizmente é sentido todas as vezes que a gente vai ao banheiro, porque, enfim, não é o mesmo buraco, mas é uma região muito ligada. Então a gente sente aí como se tivesse um ressecamento no canal quando a gente vai urinar. Então, assim, e claro, né, para esse conforto do dia a dia, mas também para as relações. Então, elas vêm muitas vezes por esse produto. Posso falar de olhos fechados, que ele é o que eu mais vendo hoje. Quem compra não fica sem, quando tá acabando já garante outro, porque ele é versátil, tanto hidratante com esse diferencial, além dos outros benefícios, né, dos outros ingredientes que são altamente hidratantes e anti-inflamatórios, mas também porque elas podem usar na relação essa mesma quantidade e já faz um super serviço, né? Ele não seca facilmente como um lubrificante à base de água de farmácia. Então, assim, você pode ter o atrito ali tranquilamente, você vai continuar hidratada. E as mulheres se conversam para indicar? Porque eu vejo que a mulherada não se abre tanto. Eu acredito que sim, o público 40 a mais já são mais maduras, mais resolvidas, acabam até falando, mas elas chegam assim a indicar para as amigas: "Olha, usei isso". Como é que chega essa mulher para você, Tâmisa? Elas hoje, né, depois desse um ano, elas chegam pelas indicações de amigas, mas só quando são amigas muito próximas mesmo. Ainda é uma dificuldade, né, que as mulheres têm de fazer essa troca de experiências. Elas não se sentem, independente da idade, elas ainda não se sentem. Eu acho que até é uma parcela bem dividida, assim. Existem mulheres que conseguem conversar, falar de uma dor, de uma algo que incomoda ela na parte íntima com a amiga, e outras que não vão falar. Porque a gente tem uma dificuldade como ser humano de colocar a nossa vulnerabilidade à mostra, né? Então, assim, como eu vou contar pra ela que eu tô sentindo dor na relação, que eu acho que eu tô entrando na menopausa, que eu não tô lubrificando, que eu tô cansada, irritada, que eu não quero treinar, O e meu marido me julgamento. procura. Ela vai falar que meu marido vai arrumar outra, qualquer coisa do tipo, sabe? Assim, então, assim, comentários que a gente tá acostumado a ouvir do mundo, né? Então, assim, elas chegam sim por indicação, hoje ainda, melhor, mais que antes, né? Então, hoje elas chegam mais por indicação. E aí, claro, elas entram, né, por essa linha do dermo, mas elas estão super abertas e muito propensas a experimentar novas sensações. Então, elas vão para um excitante, elas vão para um lubrificante que traz uma sensação de quente ou frio, com sabor, né? Elas experimentam aí o vibrador, ou o primeiro vibrador, que é um bullet, né, um formato cápsula, ou elas já querem experimentar a sensação do sugador, que é um
ondas de pressão aí pro clítoris. Então, assim, elas já estão numa maturidade pra saber, isso eu já testei e não quero, ou isso eu nunca testei e tá na hora de eu experimentar. Entendeu? As mulheres Precisa. casadas há muito tempo, elas procuram diversificar? Elas te procuram também? É a mesma coisa. Existe aquela parcela que procura, porque, eu já tô 30 anos casado, já vou fazer 40 anos de casado, 20 e poucos, e Não assim. sei mais o que fazer. Eu quero uma coisa nova, né? Meu marido também tá aberto a isso, aí elas vêm. Mas existe aquelas que querem e não vêm por causa do marido, né? Por falta de diálogo mesmo. Às vezes chega, se interessa, eu explico, apresento. Nossa, muito legal, mas acho que meu marido não vai gostar. Pelo simples fato dela comprar um lubrificante que aquece ou esfria com sabor pra fazer um oral diferente, entendeu? Mas é pros dois, já é um produto necessário pra relação. Mas meu marido, se eu usar lubrificante, quer dizer que eu não tô mais excitado o suficiente pra namorar com ele. E que não tem nada a ver, né, gente? Então, assim, é triste, ainda há mulheres que estão nesse tipo de relação. E aí, nesses casos, assim, eu tento ser o mais tranquila possível, no sentido de tenta abordar esse tema em algum momento. Quando vocês estiverem bem, né, tranquilos, não o tema de tipo, vamos comprar um vibrador. Não, nada disso, né? Um homem, quando ele tem essa restrição, né, com produtos íntimos, ele precisa sempre entender que o prazer é para ele, né? E aí a mulher também precisa ser esperta, né? Ela precisa ter ali, usar o poder da mulher nesse momento e comprar algo e apresentar para ele como é para você. É você que vai sentir. Eu vou fazer para você sentir, entendeu? E automaticamente é algo que vai ser bom para nós, né? Então, assim, a gente precisa também ter essa esperteza, porque até quando você vai ficar indo para uma relação, fingindo muitas vezes um orgasmo para acabar aquilo ali logo, sendo que você está casado com a pessoa que você escolheu, entendeu? Atenção, mulherada. Atenção, vamos ter sabedoria. E falando nisso, eu quero falar, eu tô chocada com o número aqui de orgasmo. É verdade esse número? É verdade. Cerca de 79% das mulheres casadas fingem orgasmo. Então, assim, é um número muito grande, né? Hoje no Brasil, a gente tem esse dado mais recente aí de 2024 e a verdade é que, por agradar o marido, acaba acontecendo isso. Então, 50% aí dentro desses 70, 89, 79, 80 que fingem, o que acontece? 50 é porque quer que acabe logo a relação, que acaba, tá bom, fiz por obrigação. E os outros 30 aí vêm mais forte com o fato de querer mostrar pro parceiro que ela tá curtindo. Aí os restantes ficam ali meio divididinhos com outras intenções, mas infelizmente é um número real, né? De que não experimentam, na verdade, não sabem o que é. E às vezes chega em atendimento para mim, ou às vezes chega com colegas, né? Porque eu costumo estar em bazares, em eventos corporativos até mesmo. E quando ela chega para mim com amigas, eu sei, não sei, amiga, nossa, porque sugador é maravilhoso pra gente experimentar orgasmo, não sei o que, é realmente mágico, é uma coisa diferente. Para usar pro parceiro, a gente chega junto lá, é muito legal. É outra sensação pra relação. Aí eu falo, eu também acho, mas eu nunca precisei disso. Foi com meu marido mesmo. Aí eu entro com a pergunta de como você se sentiu? O que você sentiu? Você lembra da sensação? Aí ela mente pro marido e pra você. Aí ela tenta mentir pra mim. O marido ela pode até enganar, mas eu não engana. Aí ela vem assim, nem lembro. Nossa, só uma dor de cabeça. E aí muda de assunto, já desconversa, porque na verdade ela não sentiu, né? Às vezes o que ela sabe é o que ela leu, que pode vir a sentir. Então ela fica ali desconcertada. E aí dessa forma eu tento mostrar pra ela que é possível, né? Que ela tem que se permitir. Porque nós fomos ensinadas que o prazer não é para nós, né? O prazer é para o homem. Então, é um trabalho difícil. Eu entendo essas mulheres também. Não é, de forma alguma, nunca esses atendimentos acabam em julgamento. Sim. Porque, na A mulher verdade, já eu foi preciso criada. acolhê-la, né? E mostrar que é lugar dela de estar bem, com um sabonete íntimo adequado, com uma hidratação em dia, porque existe hidratante só pra gente usar lá. A gente hidrata a pele, a gente hidrata o rosto, mas e a vulva? Tá ficando pra trás. Então, assim, é essa questão do autocuidado mesmo. Que aí, nessas mulheres, elas precisam começar pelo autocuidado.
e não já pelo prazer. E a mulher já é criada assim, pra esconder tudo, pra Sim, não falar do exato. assunto. Não se fala em mesa de família com tia, jamais. Sim. E você tem uma dica para aquela mulher que quer começar com um brinquedinho ou com um gel excitante e o marido não quer? Porque muitos maridos eu acredito que, ah, não, pra que mexer com isso? Tá tudo certo. Tem alguma dica aí pra mulher colocar ali na parede e falar: não quero saber, vamos Hoje vai provar? ter. A ideia mesmo é usar essa técnica do comprei uma coisa para você, ouvi uma coisa que vai te proporcionar um prazer. Então, por exemplo, um gel excitante ou um gel que traz aí uma sensação de vibração, que é o famoso gel que vibra, porque eles são à base de jambu, né? E o jambu traz uma vibração, uma pulsação, e um aquecimento muito bom, né? Então ele fica muito legal pro oral, pra gente dar um beijo na boca. Então, comprou ali seu excitantezinho, que vai ter essa função, usa no marido. Não começa usando em você, usa no marido. Aplica ali quando estiver namorando, faz o oral. Ele vai adorar a sensação, vai gostar muito porque traz salivação e é tudo que a gente precisa para esse momento. E aí, depois é a sua vez. Vai falar, então tá, então vamos em mim agora, e você que vai experimentar. Automaticamente, depois que o homem sentiu, experimentou, não foi nada Ele amedrontador. começa a se Nossa, abrir. tranquilo, vou fazer nela então. Então a dica é sempre começar pelo homem. Outro produto também que pode ser uma porta de entrada para o homem são os anéis penianos, né? Muita gente pode lembrar daquele anel de silicone, bem baratinho, que a gente encontra até de R$ 5 por aí, mas que ele tem uma função interessante. A gente compra para o marido com o objetivo de ser usado na base do pênis, né? Então ele vai, por ser elástico, ele segura ali, dá uma segurada na ejaculação, tem uma sensação de estar maior, né? O órgão. E ele tem uma vibração que normalmente é bem pequena, assim, nesse modelo, né? Uma bateriazinha bem simplesinha, que traz uma vibração e que ela deve ficar em contato com o clítoris. Então, durante o namoro, durante a penetração, tá sendo legal para o homem, porque ele tá sentindo a irradiação dessa vibração, por mais que suave, tá? Mas para a mulher também, porque a gente tá sentindo esse estímulo no clítoris. Então, durante a penetração, aqui tem a minha vulvinha para explicar para vocês, o clítoris vai ficar em contato com a parte que vibra do anel, tá? Então é bem legal, porque para nós é um estímulo que a gente precisa, porque o clítoris está no corpo só com a função de dar prazer. São de 8.000 a 10.000 terminações nervosas só para isso. A gente só vê a glandezinha, mas ele é bem grande quando estamos excitadas, e aí ele pode sim proporcionar muito prazer. Então, assim, para mulheres que querem começar, trazer algo para o marido, que tem resistência, anel é uma coisa legal. Hoje já existem outros modelos bem mais modernos, tá? Que são de silicone lavável, assim como os vibradores, né? Silicone médico, recarregáveis, resistentes à água. E dá para você usar numa potência bem maior, né? E por muitos anos. E trazer um novo estímulo para o casal. Vai ser uma porta de entrada para a mulher, né? Uma sensação nova no clítoris, com muito mais prazer. E para o homem, porque a gente trouxe para ele, é ele que usa, não é você. Entendeu? Então, isso é uma boa dica aí. São 2 produtos que dá pra gente conseguir adentrá-los de forma tranquila pro prazer dele e automaticamente pro seu. Então, o excitante ou o gel que vibra e um anel peniano. E cada um usar o seu jeitinho Uma feminino aula. ali com o marido. E você trouxe algumas coisinhas que você quer mostrar ainda, Tamisa, pra Sim, gente? eu vou mostrar aqui pra vocês 2 produtos. Primeiro eu quero mostrar esse aqui, que é um fenômeno, tá? Eu, inclusive, trouxe ele aberto para você, que esse é o meu, de uso pessoal, para vocês conhecerem o famoso feromônio ativo, né? Então, a gente tem aqui um perfume que é afrodisíaco e que você não passa em qualquer lugar sem alguém não te perceber. Passou, vai ser olhada. Ele tem uma Olha. fragrância bem marcante, ele é bem gostoso. E, inclusive, tem relatos já, feedbacks no Instagram de clientes que usaram e aprovaram no sentido de, olha, fui pro date, a gente continua saindo e deu certo e o homem amou. Ele tem uma tecnologia que é nanotecnologia, então o cheirinho fica encapsulado. Você passou de manhã, veio para trabalhar.
Ai, não tô mais sentindo o cheiro, parece que diminuiu. Então, o que que você faz? Conforme você tem atrito, então, para usar na relação ou para usar para academia para treinar, a endorfina liberada, a transpiração, faz com que essas nanocápsulas estourem de novo e você volta a exalar o cheiro. Então, para treinar, você fica cheirosa. Se está procurando um namoradinho, pode ir treinar perfumada com The Secret, que vai chamar atenção. É quase uma, É uma marcante. IA da sedução, gente. É The isso. Secret, você tá precisando seduzir alguém? Pronto. Maravilhoso. Vamos, Achou. vamos comprar, hein, Achei, Michela? isso aqui é maravilhoso. E, além disso, né, a gente falando aí de prazer, de desmistificar, eu trouxe aqui um 2 em 1, que é o tipo de produto, né, que a gente trabalha hoje aqui na Intimamente, que não são produtos expostos, né, explícitos, são todos muito lúdicos, vibradores muito lúdicos, para vocês conhecerem que esse é um 2 em 1. Então, ele serve tanto para penetração quanto para ondas de pressão, estímulo aí, que vai ser usado no clítoris feminino, né? Então, esse é um modelo bem legal. Sai muito, ele é versátil porque ele consegue tanto atingir uma mulher que é sensível, mas que quer começar, quanto uma mulher que já conhece e gosta de estímulos mais fortes pelas potências, né? São 10 estágios. E uma outra opção é esse aqui, que se alguém encontrar na sua casa, não vai desconfiar o que é. O filho Pode vai falar achar que é um brinquedo. massageador do rosto, vão achar que é brinquedinho, mas ele é um sugador que na primeira intensidade, ele é bem tranquilo, você pode achar que inofensivo, gostosinho. Podem colocar o dedo assim, que aí vocês vão sentir. Mas no terceiro estágio, ele já começa a ficar mais intenso. Então, dá para você... São 3 estágios que ele tem. Ele tem 3 intensidades, depois são 10 estágios, mas aí depois do terceiro, são intercalações, né? São frequências diferentes e não mais intensidades. Por isso que a gente explica dessa forma. Então, assim, são opções aí para mulheres que querem começar e não sabem o que é ou têm medo de como isso vai ser, né? O formato e tudo mais. E o diferencial de porque existem tantos modelos, eu só trouxe 2 para vocês conhecerem um pouquinho, mas é porque cada um tem um formato, uma potência diferente. E como eu falei lá no início, cada corpo é um corpo, sensibilidade é diferente de uma mulher para outra. Então a gente precisa conversar. Eu vou te atender para entender. Você já se toca, você já conhece, quando você é estimulada, como que é a sua resposta, né? No clítoris, para a gente poder orientar o melhor produto. Então não vai porque, comprar um coelhinho porque ele é o mais bonito, ou Porque tá ali esse daqui saindo que na é mais internet. discreto. Não. Às vezes você vai comprar, não vai conseguir usar porque você é muito sensível. Você fala, isso aqui não presta. Não vou mais usar isso aqui, ó. Falaram tão bem. Tive amiga que fez propaganda de sugador e não tô gostando. Ou vai comprar um muito fraco, que tem também na internet aí, modelinhos que são acessíveis, mas muito fraquinhos. E aí você fala, isso? Não tá fazendo nada. Por isso a sua consultoria é tão importante, não é só um Exato, site. Exatamente. Então, a consultoria ela tá aí para isso mesmo, para a gente conseguir atender de forma exclusiva e trazer o produto que faça mais sentido para sua necessidade naquele momento. Ô, Thames, a gente conversou nos bastidores um pouquinho sobre um produto para pacientes que estão passando por tratamento oncológico, também de bem-estar íntimo. O que que você recomenda para essa paciente que está nos assistindo? Essa é uma pergunta muito especial, né? Que é aquele lubrificante que eu mostrei para vocês. Por ele ser hidratante, a paciente, quando ela está passando pelo tratamento oncológico, há um ressecamento do corpo num geral, né? Então, assim, cutículas, as unhas enfraquecem muito, né? Enfim, a gente sabe aí que não é um tratamento tranquilo. Por mais tranquila que seja o processo, né? Para aquela cura, para aquele câncer descoberto, há o ressecamento. Então, esse hidratante, que foi o que eu mostrei para vocês, dessa linha Dermosex, que tem o esqualeno como a lubrificação sintética aqui, que é a nossa lubrificação natural. Trouxeram um sintético para cá. Ele vai ajudar muito no conforto dessa mulher, né? Não só para a relação, mas para o dia a dia. E aí, você pode usar ele também todas as noites, aquela mesma gotinha, uma pequena gota, na entradinha do canal vaginal, vai hidratar. O que sobrou pode passar por toda a vulva, pode hidratar ali bonitinho os lábios internos, externos, porque resseca, infelizmente. E a gente precisa se sentir bem, independente do processo
que a gente esteja passando, né? Então é importante que essa mulher mantenha o autocuidado, a autoestima, né? A esperança de que ainda há O que ela conseguir fazer por ela. Exatamente, ainda há o que fazer por ela, ainda há como se cuidar, né? Então, esse produto, ele é um presente para essas mulheres também, porque ele é 100% natural. Então, podem usar tranquilas. Ô, Tamisa, e você tá aberta, assim, para parcerias, feiras, salões? Conta um pouquinho. Sim, super. Inclusive, no ano passado, nós iniciamos esse trabalho de parceria em alguns salões aqui da região do ABC, né? Então, em Santo André, em São Caetano. E aí, o que a gente faz? Tem tardes específicas, né? Encontros de mulheres nesses locais. Ou, simplesmente, um encontro mais restrito de clientes que gostam mais do assunto, querem entender um pouquinho melhor, né? Datas específicas também, a gente vai até o local, faz uma palestra sobre desde higiene íntima até finalizando com o prazer, né? Com o autocuidado íntimo. Então, assim, tô aberta a parcerias, vamos até esses locais, fisioterapeutas pélvicas também. Eu tenho parceria com algumas, inclusive com psicólogas que atendem só mulheres. Então, assim, é um trabalho muito legal, porque é uma forma de mulheres se unirem para levar para outras mulheres informações e conteúdo que elas não conhecem ainda e que elas muitas vezes estão precisando, É né? passar um conhecimento como se fosse um estudo. Isso. Compartilhado que é bom. Isso Ô, mesmo. Tamisa, deixa ali naquela câmera as suas redes sociais. O Dia dos Namorados está chegando. Atenção, namorados também podem presentear suas namoradas, maridos e Sempre. esposas. Deixa suas redes para o pessoal te conhecer melhor. Vão lá me acompanhar. No Instagram é @intimamente.loveshop. E o WhatsApp é o 11 9 52 15 7931. Lá na bio tem o link do site, o link do WhatsApp. É só clicar, eu mesma quem faço o atendimento. Então fiquem à vontade, vai ser um prazer atendê-los. E o Dia dos Namorados vai ter muita coisa especial aí para vocês saírem da rotina, recriar a conexão. Vai ser uma delícia. Ai, muito obrigada, Tamisa, por estar aqui, passar Obrigada. toda essa linha para o pessoal que precisa para a saúde, precisa para o bem-estar, precisa para inovar no relacionamento. E essa consultoria magnífica que você dá para o pessoal não é só um site, é toda essa bagagem que você tem. Parabéns, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, meninas, pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigada mesmo. Obrigada. E é isso aí, gente. Você também pode vir aqui contar aí a sua trajetória, o seu case de sucesso, não é, Dani? E sigam a Tamisa. Não deixem de segui-la. Mulherada que tem vergonha, aproveita aí o WhatsApp que você não tá ainda nem colocando seu rostinho e começa por aí o relacionamento com a Tamisa, né, Tamisa? Isso aí. Gente, muito obrigada. Assistam o episódio inteiro. Compartilhem com as mulheradas, com as irmãs, com as amigas. Porque com elas… É assim.